Fala galera do Seleção, aqui é o Tosto, responsável pelo conteúdo. Essa semana a gente tem um convidado super especial, o Vinícius Estrela, presidente da Aira, vai falar um pouquinho sobre técnicas de cold calling e como fazer a conexão com os clientes. Espero que vocês curtam bastante e deixem aqui o feedback ao final da partida. Estrela, tô passando a bola para você, hein? Vamos marcar um golaço. Fala jogadores, beleza? Obrigado Tosto pela bola, obrigado Seleção Rio Júnior. Nos desafios anteriores a gente entendeu como montar nossa persona, como criar uma lista de leads qualificados e agora a gente está cara a cara com o goleiro. O que a gente faz? Entra em contato com o cliente e é para isso que eu tô aqui. Meu nome é Vinícius Estrela, eu sou Comitê de Ética da Rio Júnior, Conselho Administrativo da Rio Júnior, presidente da Aira e vim falar um pouquinho para vocês de algumas técnicas e conteúdo sobre como prospectar o seu lead. Fica ligado no conteúdo. Então vamos lá, galera, entrando de fato na parte do conteúdo, isso aqui é o que eu chamo de como fechar projetinhos PJ de vocês. E aí pensando num processo de prospecção ativa, a gente acaba entrando numa recapitulação de tudo que o desafio trouxe pra gente, né? A definição daquela persona, eu não vou comentar, acredito que vocês já saibam pensando no conteúdo do desafio, que seria com uma buyer persona, um mapa de empatia. Depois a gente entra numa etapa que seria de desk research, que é como eu chamo, que a galera daí falou bastante para vocês sobre como listar e levantar esses leads, falou melhor do que eu falaria aqui. E a gente entra no que de fato eu vim trazer nesse vídeo, que é o contato direto com o cliente de forma fria, né? Esse lead que não está esperando sua ligação. Então eu vou falar tanto de cold call quanto de pitch, né? Que são as formas de prospectar que são mais eficientes. Não vou entrar no cold mailing aqui, mas também é uma forma de se prospectar. O cold call é basicamente uma ligação onde o seu lead não espera aquela ligação, ele não quer que você ligue para ele, por isso uma ligação fria. E o seu maior objetivo é tornar aquele lead alguém, um possível cliente, um cara que esteja interessado em entrar no processo de negociação, né? Então o seu maior desafio com essa ligação é marcar a reunião, entrar no processo de negociação. Tenham sempre isso em mente, marcar a reunião a partir do cold call. E eu vim trazer algumas técnicas de como gerar esse valor em si para você, como seu maior desafio é não parecer um operador de telemarketing tentando vender um serviço, vender um pacote de internet. Eu trouxe algumas técnicas para a gente tentar se diferenciar um pouco do que como o mercado vem fazendo cold call. Vocês já ouviram falar do bait and switch? Se vocês jogarem isso no Google, vai falar um pouco sobre fraude, etc. Bom, algumas técnicas do marketing, sempre que você está vendendo, você tem que ter cuidado com o que é mentira e o que é verdade. E isso acontece com bait and switch. Mas ele consiste numa técnica onde você coloca alguma coisa como isca para o seu consumidor e depois você, né, faz o switch, puxa a isca, puxa a linha, né, como se você estivesse pescando. E aí eu deixo a pergunta para vocês, já entraram alguma vez em alguma loja querendo um produto X e saíram com um produto Y? Provavelmente vocês caíram no bait and switch. Exemplos clássicos de bait and switch, aquelas letrinhas miúdas, né? Quando você vê um anúncio que fala 30% de desconto, e aí você vai lá nas letras miúdas e fala somente para os dias tal, tal e tal, entendeu? E aí você chega depois daquele dia, não consegue comprar, mas você vai sair dali com outro produto. E como fazer esse bait and switch na nossa realidade de empresa júnior, basicamente? Cabe muito essa dinâmica de deixar vocês pensarem com o vídeo, entendam o que é a técnica, sempre pesquisem depois de eu expor isso aqui para vocês. Mas, por exemplo, um exemplo clássico de como a gente poderia fazer isso no nosso cold call é não falar, simplesmente não falar que a gente está ali para vender projeto, que somos uma empresa júnior de consultoria que vende projetos. Não. Você pode se identificar como aluno de uma universidade que faz estudos sobre aquilo. É mentira? Não, não é mentira. Mas a partir do momento que a pessoa se identifica com a sua universidade, se identifica com que você é um estudante, está ali fazendo estudos sobre aquele mercado em que o lead está inserido, ela não identificou de fato, né? Ela caiu na isca, caiu na isca de que, tipo, você tá ali para vender projeto, ela não identificou isso. Então, uma boa forma de fazer isso na nossa realidade de ligação é ligar falando que você é um aluno da FRJ. Por exemplo, bom dia, por favor, gerente.
Quem gostaria? Meu nome é Vinícius, sou aluno aqui da FRJ, queria falar um pouquinho sobre ela, sobre algum estudo que a gente está fazendo aqui. Não, beleza, então ela vai passar para o tomador de decisão. Isso é muito importante quando vocês estiverem pensando em ligações. Vocês têm que falar com o tomador de decisão, aquele cara que vai para a reunião. Então não liguem para o local e já tentem sair atropelando, falando as coisas. Você pode estar falando com alguém ali que é simplesmente operacional e que pode desligar aquele contato teu, entendeu? Então você falar que você é um aluno da FRJ. Bom dia, então, meu nome é Vinícius, eu sou aluno aqui da FRJ, sou aluno da UERJ, da Veiga. A gente tem feito um estudo a respeito do mercado de educação no Rio de Janeiro e a forma que eles se posicionam no meio digital. Ou seja, eu tô falando de um plano de marketing digital, alguma coisa do tipo. Entendeu? É diferente de eu falar, tudo bem, meu nome é Vinícius, eu sou da empresa Júnior de Consultoria, a gente faz projetos de consultoria aqui em gestão de negócios. Tem essa diferença. Isso é uma forma de fazer esse bait and switch. Entenderam? Pensem sempre isso quando fizerem a ligação de vocês. Não tentem entregar que vocês estão vendendo alguma coisa. Tente dar uma mascarada nisso. Bait and switch. A outra técnica que eu queria trazer aqui é o have a snack, né? Aqui, eu coloquei esse nome porque tudo tem que ser em inglês, na real, mas é a técnica do queijo ou coisa do tipo. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já foram no Outback, talvez, ou não, ou algum restaurante que eles estavam servindo algumas amostras daquele produto, daquela comida e tal, simplesmente para você beliscar. E aí lá dentro, se você gostasse da parada, você ia consumir. É isso que significa o have a snack. É você dar uma pequena amostra do seu trabalho, do seu serviço, ou sentir, ou o cliente, o lead, sentir que você está dando alguma coisa para ele, ou seja, isso trabalha muito no princípio de persuasão da reciprocidade. E aí ele vai tender a te retribuir. E como é que a gente pode fazer isso na realidade de empresa júnior? Cara, oferece um diagnóstico grátis para ele. Às vezes você faz diagnóstico grátis. Mas quando você está explicitando isso, você está dando a ele alguma amostra do seu produto, alguma reunião que você consiga mostrar para ele de fato que você está ali propondo soluções. Outra forma de fazer isso, propor reuniões sem compromisso, explicita isso. Então, numa ligação, fala, então, tudo bem? Finalzinho da ligação você está falando, a gente pode marcar uma reunião sem compromisso, de fato, a gente consegue fazer um diagnóstico para você entender o seu problema, isso não tem custo algum. Entenderam? Entenderam a dinâmica da ligação? Beleza. Outra forma de fazer isso, o have a snack, é mostrando um pouco cases, de fato, apresentando para ele numa apresentação institucional, num pitch institucional, ou então algum outro prêmio seu, alguma coisa assim, que mostre o que você já ofereceu para um cliente. Então ele vai ver que aquele estudo ali, cara, você mostrou para ele que você sabe fazer aquele projeto e tal, trabalha muito no princípio da autoridade e tal, e aí você está mostrando, dando essa prova para ele, entendeu? E ele vai sentir mais apto a ser convertido por você, né? Digamos assim. Propostas para vocês estudarem. EJs que estão querendo exercitar, fazer projeto e etc, não estão conseguindo, estão com maior dificuldade, cara, oferece uma análise de graça para o seu cliente, uma análise pequena. Por exemplo, tem uma galera que faz análise de mercado, não sei, diferente de pesquisa de mercado, não sei, depende de como vocês falam, mas então tá, eu vou estudar seus concorrentes aqui, seu concorrente e seu público-alvo. Aí você vai lá e define para o seu lead o concorrente e o público-alvo deles. É uma consultoriazinha, não é? Mas ele já está sentindo qual é o seu trabalho. Isso é muito mais fácil. Beleza? Show de bola. Cliente oculto. Vocês provavelmente já ouviram, já praticaram um cliente oculto. Ele consiste basicamente em você se passar pelo cliente, do seu futuro cliente, para entender melhor o que seu cliente passa, quais são os problemas no negócio dele, como é que você pode oferecer. Então, eu vou dar um exemplo da realidade de empresas que fazem plano de marketing digital e etc. Vamos lá. A gente fez o levantamento dos leads, certo? A gente identificou uma barbearia X, e a barbearia X tem muitos problemas no marketing dela. Não tem campanhas bem estruturadas, não tem um site institucional e etc. Beleza, eu já sei disso. Mas além disso, o que eu posso fazer? Eu posso ir na página do Facebook deles e ver um pouquinho quais são aquelas classificações, quais são os feedbacks dos clientes dele. E aí, você está fazendo cliente oculto, você está tendo, antes de fazer a ligação em si, você está tendo insumos necessários para você converter e convencer o cliente depois. Existe um cliente oculto que é um pouquinho mais sujo, assim, não vou dizer que eu não faço, gente, mas eu já ouvi dizer que fazem.
Por exemplo, tá você e o membro da sua EJ, seu colega de trabalho lá do lado. Você tem um lead X para ligar até amanhã. E você sabe que os problemas desse lead são tal, tal, tal. Beleza, você vai pedir para o seu colega de EJ ligar 2 dias antes de você ligar, se passando por um cliente, ou seja, fazendo um cliente oculto. E aí, o membro da sua empresa júnior ligou para esse cliente, ele vai lá e ele vai explicitar todos aqueles problemas. Ou seja, pô, na barbearia, por exemplo, cara, eu fui aí, fiquei 2 horas esperando. Que é isso? Não é possível que um corte demore 1 e você só tenha 2 cadeiras. Ou seja, o cara está se passando por um cliente e aí ele está explicitando isso para o seu lead. Quando você for ligar, cara, você já pode falar alguma coisa sobre demora no atendimento. Você pode falar sobre como a demora no atendimento pode piorar, e a gente entra muito no spin selling. Entenderam mais ou menos a dinâmica? Beleza, não estou falando para vocês fazerem isso, mas é uma forma de fazer cliente oculto. Agora falando um pouquinho do spin selling. Vocês já devem ter ouvido falar do spin selling, né? Vamos lá, spin, a sigla, significa situação, problema, implicação e necessidade de solução. A técnica consiste em diversas fases da sua conversa, de quando você está usando a técnica, você utilizar ou perguntas ou proposições que trabalhem muito com essas 4 etapas que eu falei: situação, problema, implicação e necessidade de solução. Então vamos lá. O seu cliente, o que seriam as perguntas de situação? Cara, você está ali para entender primeiro, de fato, o que o seu cliente precisa. Entendeu? Perguntou o que está acontecendo, por que ele procurou a sua empresa júnior, quais problemas ele está vendo no negócio dele, o que ele vê para o negócio dele no futuro, beleza. E aí você identificou algum problema ou algo do tipo, ou vai cavar algum problema. Você entra na segunda fase, que é a fase do P ali. E aí você vai identificar o problema e começar a perguntar, validar se aquilo ali realmente é um problema, fazendo perguntas. Então, você acha que essa burocracia toda dentro da sua empresa tem te atrapalhado na hora de lidar com o seu cliente? Ele vai falar que sim, e aí você está identificando um problema. Talvez no final ele precise de um mapeamento, de uma reestruturação dos processos dele, alguma coisa do tipo. E aí, fazendo perguntas, validando esse problema, a gente entra na etapa de implicação, que é a etapa central do spin. Que é quando você identificar esse problema, você vai cutucar de fato a ferida que aquele cara tem, para no final solucionar. Então, vamos dar um exemplo aqui. O cara ele não tem as suas mídias, as suas campanhas no Facebook bem estruturadas, falando na realidade de um plano de marketing. Galera, desculpa, eu tô tentando alinhar um pouquinho com todas as realidades de EJs, mas nem sempre eu consigo alcançar. Vamos pensar aqui nesse plano de marketing. Você viu que as campanhas dele não são bem estruturadas, ele não tem uma identidade visual definida, ele não tem um site. Cara, ele não tem um site. Beleza. Aí você identificou que o problema dele é a chegada de clientes tem caído porque na região tem tido várias outras barbearias crescendo. Ok. E você vai começar a implicar com ele. Porque você já identificou o problema, você sabe o que você precisa solucionar, você vai vender um plano de marketing digital, um plano de marketing, um site institucional, alguma coisa do tipo. E aí você vai começar a implicar com ele. Então, realmente, isso é bem complicado. A maioria das barbearias hoje em dia, pelo que a gente estudou, né? Só no raio da Grande Tijuca a gente tem 12 barbearias. E a gente está vendo que cada vez mais elas estão se posicionando e atraindo clientes pelo meio social. E aí você entende que você tendo mais concorrentes, você acaba tendo que compensar na forma que você se posiciona no seu marketing, certo? Ele vai falar, certo, beleza. E agora você imagina você sem um site e o seu concorrente, que também é uma barbershop, que vende praticamente o mesmo serviço, eles têm um site onde eles divulgam as campanhas, divulgam horários, e o cliente, quando ele vai pesquisar uma barbearia para ele ir, ele vai pesquisar a barbearia e não vai encontrar a sua barbearia. A partir do momento que o cliente ele pesquisa e não encontra a sua barbearia, ele nunca vai te visitar. E aí não tem gente batendo na sua porta para cortar cabelo. Se não tem gente batendo na sua porta para cortar cabelo, significa que a sua receita vai cair. E um aluguel na Tijuca cada vez mais valorizado, como é que você vai conseguir sustentar isso? Aos poucos, se você não fizer alguma coisa, essa situação a sua barbearia vai quebrar, digamos assim. Tipo assim, você não vai chegar a esse ponto. Mas vocês entenderam as etapas de você identificou o problema era no marketing, aí você começou a implicar com o problema, dando dados para ele, e aí chegou a falar que, cara, as receitas vão cair e ele pode não conseguir manter a barbearia dele aberta. Tudo por um problema de posicionamento
no marketing. Entenderam? Esse é mais ou menos o spin selling, no geral. Agora eu vou entrar um pouquinho na etapa de num briefing mais sobre os princípios da persuasão e como usar isso dentro da realidade das EJs. Bom, então só recapitulando, né? Perguntas ou proposições de situação, problema, implicação, e aí a gente entra com necessidade de solução, né? Que depois que a gente implicou bastante, tocou bastante na ferida, a gente vai falar de fato de como a gente soluciona aquilo, qual é o entregável do nosso projeto, e eu acho que vocês dominam de uma forma bem tranquila, né? Ainda mais quando a gente fala que a gente está ali para solucionar o problema dele, para consultar ele, e então depois que a gente, nesse exemplo, depois que a gente fez o spin, implicou bastante, falou que a receita dele ia cair, a gente falaria, então, a gente tem todo esse plano de marketing digital que vai te posicionar de fato no meio, vai criar todas as suas campanhas para você ter visibilidade em meio a uma região da Grande Tijuca que só tem crescido nesse setor, e você conseguir se posicionar e seus clientes conseguirem atingir a sua marca de novo. Entenderam mais ou menos? Bem simples, um exemplo assim bem bobo, bem intuitivo, mas se aprofundem em cada técnica. E agora a gente entra numa dinâmica que eu queria pedir para vocês. Deem pause, façam uma ligação. Gravem a ligação no gravador de vocês, como é que é a ligação da minha J e tal. Tentem usar um pouquinho de alguma coisa que eu falei até aqui, mas basicamente falar como é que é a ligação da sua J. E aí depois que eu comentar tudo, eu dou alguns exemplos de ligação pra gente ficar bem fera nisso, beleza? E outra forma de entrar em contato, né, é o pitch. O pitch é basicamente a sua forma de gerar valor para determinado lead em determinado período de tempo. Por que eu botei aqui elevator pitch? Porque quando você entra em contato com o seu cliente, ou o seu lead, aquele cara que apareceu na sua lista, ele não tá muito afim de te ouvir. Então, primeiro você vai ter alguns segundos ali, aqueles 2 minutos, alguma coisa do tipo, para ele parar e te ouvir. No mínimo, ele querer sentar com você para você apresentar o que você faz e entrar de fato numa reunião. Beleza? Então, vamos supor que vocês pegaram a roupa social de vocês, botaram uma maleta, pegaram um folder, um flyer da sua EJ e foram até a rua. Passando lá no estúdio de SBT e tal, do nada, vocês entram no elevador, adivinha quem tá no elevador? O Silvio Santos. Beleza. Agora eu quero que vocês pausem o vídeo, depois que eu explicar qual é a dinâmica, e tentem prospectar o Silvio Santos em 40 segundos, cronometrem, em 40 segundos. Cara, pensem em tudo que você tem que pensar no pitch. Qual é a regra principal do pitch? Você tem que gerar aquela atenção imediata, você tem que dar um choque de realidade no cara para ele conseguir te ouvir, geralmente. Pontos a se atentar. O Silvio Santos, dificilmente ele quer saber o seu nome. Dificilmente ele quer saber a sua idade. Ele só quer sair do elevador. Você tem 40 segundos para vender algum projeto para ele. Pode ser para SBT, para algum empreendimento. Se o Silvio Santos não encaixa no exemplo, pensa no investidor anjo. Alguém muito, muito, muito sinistro que vocês consigam vender o projeto e o sonho de vocês é vender esse projeto. Beleza? Deem pause, tentem fazer esse pitch. E aí eu vou falar um pouquinho como eu faria aqui, digamos assim. Cara, considerando que o pitch, o seu principal objetivo é dar aquele choque de realidade pro cara te dar a devida atenção, né? Pra aí depois você entrar de fato numa reunião, num pitch mais longo, porque o pitch pode ser a sua apresentação institucional, aqueles 5 minutos, ou então, de fato, aquele elevator pitch. Mas, ok, o que eu falaria pro Silvio Santos numa situação dessa? Cara, acho que o principal que ele gostaria de saber, ele não quer saber meu nome, ele não quer saber qual é a empresa júnior, ele não quer saber qual estudo. Eu começaria falando assim, Silvio, eu sei como você vai bater a audiência da Globo em 3 meses. Ponto. Ele vai parar pra te ouvir. E ele vai pensar assim, cara, o que esse moleque tá falando? Ou então ele vai falar, eita, como assim? E vai querer te ouvir. E aí que você tem a chance de desenvolver um pouco melhor a sua ideia. Outra forma de você começar um pitch, né? Silvio, por muito tempo eu vi seu programa na TV e tal, lá em casa também, mas há mais ou menos 3 anos ninguém mais assiste o SBT. O que tá acontecendo, Silvio? Ele pode cagar na sua cabeça, tá bom, não foi um choque tão grande quanto o da Globo, mas é algo maneiro pra ele, tipo, sentir aquela realidade, aquele choque de realidade. Pô, eu sei, mas tem um fedelho de 19 anos falando isso pra mim. Outra forma, Silvio, eu assistia muito seu programa. Diversas vezes eu perguntei
Eu vi você perguntar pra galera quem quer dinheiro, e agora hoje eu me pergunto pra você, Silvio, você quer ganhar dinheiro? Eu sei como fazer você ganhar dinheiro. Pronto, você vai ter atenção e você vai explicar pra ele como. Aí tem outras técnicas que a gente pode usar aqui. Quando eu entrar no princípio da persuasão, eu vou falar de outras técnicas, por exemplo, que vocês já conhecem. Círculo de ouro, bem vaca, para desenvolver. Então, eu sei como fazer isso. Eu sei como fazer você ganhar dinheiro. E aí seja, sei lá, estruturando, mudando o posicionamento de marca do SBT. Então, fazendo todo um planejamento da marca dele. E aí você explica um pouquinho do que você vende. Entenderam? Mais ou menos a ideia? Beleza. No final, quando eu falar dos princípios da persuasão, eu também desenvolvo um pouco melhor o pitch como a cold call. Entrando agora nos 6 princípios da persuasão. Cara, eles são os princípios psicológicos da persuasão. É aquilo que você faz, as pessoas fazem, regem, mas é algo inconsciente, digamos assim. Ele tá lá e você nem percebe que às vezes você confia naqueles princípios de forma intuitiva. E o primeiro princípio é o princípio da reciprocidade. Você tende a convencer melhor alguém, a persuadir alguém numa ligação, num pitch, numa negociação, quando você demonstra que você está colaborando, quando a pessoa sente que que ela está devendo alguma coisa para você. Tem um estudo, vou ficar devendo para vocês de onde é que é o estudo, que pensa um pouquinho no princípio da reciprocidade, trabalhando com a gorjeta do garçom e a quantidade de balas que ele oferece para o cliente. Se o garçom deu uma bala só, a gorjeta dele é de 3%. Se o garçom der 3 balinhas, a gorjeta dele aumenta em 14%. Na verdade, uma bala aumenta em 3%. Era 10, aumentou em 3%. Aumenta em 14%. Isso mostra um pouquinho em dados o como o cara sente que está te devendo aquilo de forma intuitiva e ele tende a ser persuadido, a te retribuir de alguma forma. Então, cara, se você foi gentil com ele, se você deu um have a snack, né, que é aquela técnica do queijo e tal, mostrou pra ele um pouquinho alguma coisa na ligação, que você tá querendo colaborar, então vamos fazer uma reunião sem compromisso, eu passo aí, eu vou até você, ou seja, você tá sendo sempre o primeiro a dar, você tá sendo o primeiro a oferecer, ele sente que ele tá te devendo alguma coisa. Beleza, e o que ele tá te devendo? Sei lá, que sejam 5 minutos na sala dele, que é o que você precisa pra fazer a sua reunião. Certo? E o mais legal é que esse estudo vê também, ele dialoga um pouquinho com outro princípio da persuasão, que é o princípio da escassez. Imaginem a cena, o garçom vai até você, te dá uma balinha, né? Fala assim, aqui senhor, uma balinha para tirar o gosto do café. Ele dá 2 passos para trás se retirando, fala com licença, e do nada ele volta falando, se bem que para você merece 3 balas, e ele bota mais 2 balas para você. Além do princípio da reciprocidade, vocês estão vendo que deu 3 balas, né? Ele fez com que aquilo ali dialogasse com o princípio da escassez. Ou seja, o cara tá te dando mais balinhas porque você é único. Mas vamos lá, só recapitulando aqui. Como é que a gente pode usar o princípio da reciprocidade na realidade DJ? Cara, tudo aquilo do have a snack. Diagnóstico grátis, reunião sem compromisso e sempre até o cliente fazer a reunião. Podem ser coisas mais simples, como, por exemplo, pagar uma água para ele. E aí lembrem sempre da regra, seja o primeiro a dar. Quando você é o primeiro a dar, quem deve é o outro. E aí se ele te deve alguma coisa, ele vai te dever uma reunião, ele vai te dever uma atenção a mais no telefone para você concluir o objetivo da sua ligação. Beleza? Ok. Princípio da escassez. É aquilo que eu falei para vocês. Tudo que tende a ser escasso, que tende a ser único, que tende a estar acabando, as pessoas valorizam mais. E aí compram mais, simplesmente. Basicamente isso. Esse mesmo estudo viu um pouquinho das vendas de passagens comerciais. Vocês já ouviram falar do avião Concorde? Ele era o único jato comercial da história que ultrapassava a barreira do som. As operações dele eram muito caras de verdade. Cara, eu amo aviação, eu adoro esse exemplo. Só um PS aqui. As operações dele eram muito caras e tal, ele não estava conseguindo vender, a passagem era cara. Aí a companhia aérea ia cortar as operações dele, e aí eles simplesmente publicaram uma parada assim, um anúncio. Concorde deixará de operar. Últimas chances para voar no único jato comercial supersônico. Cara, isso, na mente das pessoas, é algo muito eficiente. Você trabalha com o princípio da escassez. A pessoa pensa mal, bem ou não pensa, que aquela ali é a última oportunidade dela voar no Concorde. E aí quando ela for viajar,
ela pode até viajar simplesmente para voar no Concorde. Mas se ela for viajar, ela vai escolher voar no Concorde ao invés de voar no 737. Porque aquele anúncio mostra o quanto aquilo ali é a última oportunidade possível. E as vendas explodiram, as vendas de passagens comerciais, principalmente com o Concorde. Beleza. Estrela, como é que eu posso aplicar o princípio de escassez na minha ligação, na minha negociação? Cara, você está na ligação com o cliente, você está sentindo que ele está um pouquinho receoso, não, tal. Você fala assim, vamos lá. Então, esse estudo aqui que a gente fez um pouquinho com o mercado de estética, de barbearias aqui na Grande Tijuca, a gente levantou muitos dados e tal, muitas barbearias do estilo da sua, e a gente tem entrado em contato para realmente passar esse estudo, aprofundar esse estudo, propor novas soluções para esse mercado, assim. A gente tem aqui algumas listas, e aí você cita vários concorrentes dele que ele sabe, e você fala assim, eu entendo que você não tem a disponibilidade pra gente fazer essa reunião e tal, a gente vai entrar em contato com outras barbearias e tal, pra gente conseguir fazer esse estudo da melhor forma possível. Ou seja, ele tá vendo que se ele não aceitar fazer uma reunião contigo, tu vai no concorrente dele, porque o seu tempo é escasso, o tempo da consultoria é escasso, você só pode entrar em contato com tais contatos. Então você vai falar, a gente tinha pensado em ligar para você, porque é algo aqui mais perto da nossa empresa júnior e tal, mas a gente vai entrar em contato com outros. Entenderam? Esse é apenas um exemplo. Eu não vou ficar citando milhares de exemplos nos princípios aqui. O que é importante é vocês entenderem o princípio e pensarem, sempre exercitarem formas de exercer esse princípio na ligação, na negociação, no pitch de vocês. Beleza. E o que te torna escasso, né? O que te torna único? Vocês já ouviram falar do Círculo de Ouro? O Círculo de Ouro é um diagrama, né? Que foi meio que descoberto, digamos assim, por Simon Sinek. Esse cara é genial. Vejam os vídeos dele, os TEDs dele, os livros dele. Ele meio que entendeu o padrão de por que grandes líderes e grandes organizações inspiram ação. Pode ser ações ideológicas ou simplesmente a compra, né? E ele descobriu que essas pessoas se comunicam completamente o oposto do que as pessoas normais se comunicam. Se vocês forem ver, talvez não, mas muito provavelmente quando a gente está apresentando alguma coisa, a gente tende a falar, pode ser na nossa ligação, pode ser na negociação nossa institucional, o que a gente faz? A gente faz projeto de consultoria e tal. Como a gente faz? A gente faz com a ajuda de tal, professores orientadores. E a gente nunca fala do porquê a gente faz. Sendo que ele descobriu que o que vende, as pessoas compram o porquê você faz. E quando você inverte o discurso, faz de dentro para fora, a sua conversão tende a aumentar bastante. É por isso que a Apple é a Apple, né? Ele dava o exemplo. As pessoas se sentem confortáveis em comprar qualquer coisa da Apple. Um iPhone, um iPad, um iMac, um Mac. Qualquer coisa, porque as pessoas compram o porquê e não o quê. Se elas comprassem o que a Apple faz, elas iam comprar só iPhone ou só Mac. Mas elas compram o porquê. Então, todo mundo compra qualquer produto, entendeu? Se sente confortável em comprar um produto da Apple. Porque o porquê deles, que é desafiar o status quo, tem isso no vídeo dele, do Simon Sinek, é o que vende. Então, dicas para vocês. Cara, a apresentação institucional de vocês da negociação, coloquem ela no formato do Círculo de Ouro. A ligação de vocês, coloca no formato do Círculo de Ouro. Pode não ser o porquê da sua EJ, a missão dela, mas pode ser o porquê daquela ligação. Eu tô te ligando porque você tem um problema e eu quero solucionar. Pum, ponto. Já deu aquele choque do pitch. Entendeu? Então tentem sempre exercitar isso. Façam em casa uma dinâmica de montar a ligação de vocês formada no Círculo de Ouro, a metodologia do institucional de vocês formada no Círculo de Ouro. Outra parada que parece bastante com o Círculo de Ouro é o BEM-VACA, benefícios, vantagens e características. É só uma adaptação do Círculo de Ouro, algo mais voltado para venda. Pesquisem sobre isso, mas os princípios são os mesmos. O terceiro princípio, né, de persuasão em si é o princípio da autoridade. As pessoas tendem a confiar em você se você mostra que você é expert naquele assunto. Isso é básico, né? Acho que é um dos princípios que mais funcionam. Mas como é que você tem que mostrar essa expertise? Cara, sempre através dos outros. Você não pode se bajular, certo? E como é que a gente pode fazer isso numa ligação? Ou numa apresentação institucional? Cara, mostra os cases que a sua EJ ganhou. Entendeu? Elogie o seu gerente. Elogie a equipe que poderia estar indo até a empresa do lead
para fazer essa reunião. Então, por exemplo, na ligação. Então, depois desse primeiro contato aqui, o ideal é que a gente levasse uma equipe aí pra gente conversar um pouquinho melhor, algo muito sem compromisso mesmo, entender um pouco mais, te mostrar um pouco mais sobre o estudo que a gente tem feito, o que a gente tem feito. E a gente levaria agora, tipo, a melhor equipe que tá indo até os leads, tá acontecendo agora, a gente levaria os caras mais capacitados possíveis para isso, né, que são nossos gerentes, etc. E esse está demonstrando expertise através de outros. O maneiro disso vocês já viram em consultório de pediatra menos, mas dermatologista e etc, que tem ali o diploma deles, onde eles se formaram e tal. Então, aqueles quadros que ficam na parede trabalham com o princípio da autoridade, porque você vai confiar naquele cara, você vai fazer um procedimento estético com ele, porque ele se formou em tal, fez pós em tal, mestrado em sei lá o que, beleza? Mais ou menos esse é o princípio. E aí, falei um pouquinho de como usar isso. A apresentação institucional, cases, etc. Elogie seu gerente. Elogie as equipes que vão ser alocadas no projeto. Elogie coisas desse tipo. Quarto princípio é o princípio da consistência. Cara, esse aqui é o mais básico possível e ele entra muito no bait and switch. Lembra que eu comentei pra vocês do bait and switch? Vou dar um exemplo aqui do bait and switch do princípio da consistência. Pensem que um menino ou uma menina que vocês não gostam muito, não vão muito com a sua cara, que você não vai muito com a cara dele e tal, mas a pessoa quer muito sair com você. E ela te liga e tal, faz uma cold call pra você, falando assim, tudo bem, fulano, aqui é o Vinícius, cara, eu sei que você não tá com muita paciência pra me ouvir e tal, sei que a gente tem brigado, eu tenho te irritado um pouquinho, mas, cara, eu quero consertar isso. E eu espero muito que você me dê uma chance. Eu consegui a reserva no hotel, no restaurante do Copacabana Palace. Cara, PS aqui, esse é o restaurante que você queria muito, muito, muito sempre ter ido. No Copacabana Palace. E eu queria muito conversar com você. Eu sei o quanto você gosta de Copacabana Palace. É tudo por minha conta. Eu vou te dar um jantar legal só pra gente conversar um pouquinho. Me dá uma chance? Cara, provavelmente você vai dar a chance. Certo? Então você converteu no cold call e aí entra no processo da reunião, né? Olha que maneiro. E aí ele chega lá e 4 minutos antes não, sei lá, 1 hora antes, você já tomou banho, já tá cheiroso, bonitinho pra ir pro seu encontro, a pessoa fala assim, então, fulano, cara, eu não sei nem como te dizer isso, sério, eu não tava com vergonha até de te ligar, mas a galera do Copacabana Palace me ligou, eles vão receber um político tal e eles fecharam as reservas pra hoje. Eu peço muito desculpa, a culpa não é minha, mas eu sei que você gosta do Madeiro e a gente pode ir lá mesmo assim, curtir e conversar. Por favor, me dá essa chance. Você provavelmente não vai deixar de ir na parada. Esse foi o bait and switch. Às vezes ele nem tinha reserva no Copacabana Palace, mas ele te atraiu com aquilo. Beleza? E aí, pelo princípio da consistência, você se sente na obrigação moral de continuar indo. Pô, se eu não for, o cara vai achar que eu só tava indo por causa do Copacabana Palace. Ou então, pô, ele foi legal e tal, ele me mostrou, tá sendo sincero, sendo consistente, tudo que ele falou, ele realizou, basicamente isso, então eu vou. E aí o princípio da consistência, cara, coisas básicas no nosso dia a dia. Se você vai falar que vai ligar pro cliente às 9, ligue às 9. Ele precisa saber que o que você falou tá acontecendo, então é consistência por parte de você. Entendeu? Então, se você está sendo sincero, sendo consistente para ele, coloque tudo que você fala na sua proposta comercial, por exemplo, quando você estiver negociando. Não venda mais do que o cliente pode ter. E aí não minta nas suas ligações. Isso é que é mais importante, é mais um alerta. A consistência é muito você saber os seus limites, saber até onde você consegue prospectar. Você não está mentindo falando que é aluno da FRJ, não está mentindo que você faz estudos. E aí chegando lá, você de fato vai mostrar um estudo para ele. Entendeu? Mais ou menos isso. Quinto princípio, o princípio da empatia. A gente vai finalizando aqui os princípios de persuasão. O princípio da empatia é, simplesmente, quando você tem empatia por alguém, você tende a confiar mais nela. E é isso que a gente quer do nosso lead, certo? Beleza. O princípio da empatia trabalha com 3 pilares, né? A semelhança, cooperação e elogio. A semelhança é, cara, eu tô aqui com você. Tipo assim, eu visto a mesma roupa, eu vim do mesmo lugar. Cooperação é, cara, eu tô te ajudando, tô mostrando que eu tô te ajudando aqui. E elogio é usado mais para quem vende produto, ou seja, essa roupa caiu muito bem em você.
Então, como é que a gente pode gerar isso? Isso trabalha muito no rapport, né? Rapport numa ligação é muito importante. O que é rapport? Rapport é um estado de conexão, de empatia que você consegue gerar com o seu cliente na sua ligação ou na negociação, que trabalha com o princípio da empatia. Vou dar um exemplo para vocês de rapport. Fulano de tal ia negociar e ele foi pesquisar um pouco o seu cliente. Sempre pesquisem para quem você vai ligar, sempre pesquisem. E ele viu no LinkedIn do cara que o cara era flamenguista doente. Beleza. Na primeira pergunta da conversa e tal, não abriu o computador, não começou a falar de negócio, ou então na ligação mesmo. Ei, tudo bem? Na ligação fica um pouco mais distante, mas dá pra fazer de outras formas. Ei, tudo bem? Não, tudo e você? Ah, tô mais ou menos. O Flamengo perdeu ontem, né? E o cara vai se identificar com você. Porque ele é flamenguista doente, sabe? E ele sentiu aquela conexão ali. Isso é um rapport. Isso é uma empatia. Isso aí você consegue gerar na ligação, na negociação, em tudo quanto é tipo. Então, como é que você gera isso quando você está fazendo uma ligação? Vou ligar para uma creche. Uma creche precisa muito de um sistema de captação de água. Vamos supor, eles querem inovar, tem uma pegada sustentável e etc. Beleza. Você vai ligar e você vai falar, cara, fulana de tal já estudou aí, falou muito bem da sua creche. Ou então, pô, minha mãe tem uma creche que parece bastante com a filosofia que vocês têm. Para fazer essa primeira ligação, antes de começar a falar de fato o que você vai falar na ligação. Entenderam? E aí sim, você começa a falar, eu também tenho uma pegada... Cara, eu gosto muito desse parada da pegada socioambiental e tal. Eu vi que vocês estavam procurando formas de deixar a sua empresa um pouco mais sustentável e é por isso que eu vim aqui falar com vocês. A gente tem um projeto de captação da água da chuva, etc, etc. Uma coisa rapidinho, um PS que vocês vão perceber é que no início do vídeo eu falei, tenta não falar que você tá ali para vender projeto de consultoria. E agora eu falei que a gente tem um projeto. Cara, você tem que sentir a ligação. Não existe uma parada engessada, ou eu falo de projeto ou não falo de projeto. Porque projeto pode ser um estudo, pode ser qualquer coisa do tipo, entendeu? Depende de como o seu cliente está reagindo. São formas de você entrar em contato com ele. Aí aquele estudo que eu falei para vocês, ele pensou no princípio da empatia e colocou 2 grupos. O mediador dividiu o grupo da esquerda e falou assim, galera, tempo é dinheiro, cheguem num acordo. O grupo da direita ele falou assim, galera, fiquem tranquilos, se conheçam primeiro, depois cheguem num acordo. 55% chegaram num acordo no grupo da esquerda e 90% no grupo da direita. Esse é o princípio da empatia. Então isso dá para gerar como? Estudando o seu cliente, estudando muito o seu cliente. Sabendo como fazer rapport, tendo os princípios, todos os princípios, porque todos os princípios geram um pouco de empatia, reciprocidade. O cara sente que tá te devendo porque você deu alguma coisa para ele. Se você deu alguma coisa para ele, você cooperou e aí é o princípio da empatia. Todos eles estão bem interligados. E o último princípio é o princípio do consenso, né? Que é basicamente a pessoa tende a confiar em você, porque aquilo ali é de conhecimento geral. Todo mundo confia, eu vou confiar também. Todo mundo faz, eu vou fazer também. E como é que a gente consegue gerar isso? Cara, conta um case. Um case de um cara que você vendeu, a prefeitura de sei lá onde te contratou. Cara, se a prefeitura me contratou a empresa júnior, eu também consigo confiar. É o princípio do consenso. Outra coisa, mostra quantas barbearias ou quantos negócios daquele mesmo tipo você já realizou estudos ou projetos. Ó, a gente tem tão fulano de tal, por exemplo. Na ligação para barbearia, a Aira já vendeu um projeto para a barbearia do Zé. Isso é muito legal, porque a barbearia do Zé é uma referência naquilo. Então, cara, se a barbearia do Zé te contratou, eu devo contratar também. E o princípio do consenso nesse estudo fala um pouco sobre a reutilização de toalhas em um hotel, que a galera não estava reutilizando, os hóspedes e tal. E aí um sinal, uma placa lá do lado da toalha, colocava os benefícios que a reutilização tem no meio ambiente. Só que a conversão era muito baixa. Ele falava, não, você gasta menos água, economiza tantos por cento de energia, tananã. E eles mudaram um pouco esse sinal e colocaram no princípio do consenso. Eles simplesmente colocaram uma placa dizendo 75% dos nossos hóspedes reutilizam as toalhas. Por favor, faça o mesmo. Cara, isso gerou um aumento na reutilização muito significativo, porque você trabalhou com o princípio do consenso. E é isso que a gente consegue fazer numa ligação, falar de case, falar um pouco, mostra o conhecimento, mostra que outras pessoas têm te procurado para isso, beleza? Galera, sobre cold call, foi mais ou menos isso.
Não vou entrar aqui nas 5 ferramentas de negociação, eu vou pausar aqui rapidinho e vou mostrar para vocês como eu faria algumas ligações, como eu faria alguns pitches completos para que a gente consiga deixar esse conteúdo um pouquinho mais palpável. Espero que vocês tenham curtido esses insumos, estudem bastante cada técnica que eu coloquei, podem me chamar no WhatsApp, no Facebook, qualquer lugar, eu estou super à disposição e eu espero que tenha dado pelo menos uma luz e vamos que vamos. Bom, então vamos lá para essa parte final, dar alguns exemplos de ligação, de pitch, tentar fazer alguma dinâmica com o que a gente aprendeu. Vou dar um exemplo de uma ligação que eu fiz de fato, foi para uma escola e a gente identificou que eles precisavam de um plano de marketing digital, né? Foi mais um estudo meu, digamos assim, e a gente já realizou para uma escola bem parecida um plano de marketing digital, então, cara, era uma persona nossa, era um lead nosso. Então vou dar um exemplo. Beleza? Você liga, tá? Sempre procurando o quê? O tomador de decisão. Então, vamos lá. Oi, tudo bem? Meu nome é Vinícius. Com quem eu falo? Eu sou falando de tal. Vou falar, eu sou a Márcia. Tudo bem, Márcia? Márcia, você é diretora, secretária, coordenadora? Ah, não, eu sou secretária, então tudo bem, Márcia? Meu nome é Vinícius, eu sou estudante aqui da FRJ e eu tô tenho feito umas pesquisas sobre o mercado de educação. Queria falar um pouquinho, trocar uma ideia um pouquinho com a sua diretora. Você se incomoda? Ela tem um minutinho para me atender? Ela vai lá, vai verificar se tem um minutinho ou não. E beleza, se você conseguir, não, se não liga depois, que é o que provavelmente ela vai falar. Aí passou para a diretora. Tudo bem com quem eu falo? Não, Gisele, tá? Gisele, você é diretora da escola? Sim, sou diretora. Então, Gisele, meu nome é Vinícius, eu sou aluno aqui da FRJ. Você conhece a FRJ? Sempre trocando com o cliente, para gerar aquela empatia, certo? Tipo assim, não, eu conheço, tá? Então você se preocupa com ele estar entendendo o que você está falando. Enfim, mostrando autoridade, falando da FRJ, fazendo bait and switch, não dizendo exatamente de fato que é a sua isca, que é ser uma empresa júnior de projetos de consultoria. Beleza. Então, eu sou aluno aqui da FRJ, da UF, da UERJ, da Veiga. Eu tenho feito alguns estudos, né, aqui, um projeto sobre o mercado de educação e a forma com que as escolas vêm se posicionando no meio digital, né, tentando gerar, de fato, esse valor para os alunos, a ideologia que elas passam. Você tem um minutinho para me ouvir? E pum, então, de novo, você tem aquela quebra, deixar ele falar, validar o que você está falando, ela fala, não tenho, não tem, e aí você vai sentindo o seu cliente, seu lead, no caso, né? Ela fala, não tem, tá, pode falar. Então, Gisele, é que nesse estudo a gente pôde perceber como essas escolas, né, que esse mercado de educação tem se posicionado, como eu te falei. A gente estudou bastante algumas escolas que se posicionam em Niterói, que a gente viu que tem a mesma filosofia, né, que é sócio-interacionista, ou seja, você mostrou para ele, dá um pause aqui, você mostrou para o seu lead que você entende a filosofia dela de escola, você fez o seu dever de casa, você fez o seu cliente oculto, beleza? Que tem essa filosofia mais sócio-interacionista, e como vocês estão se posicionando no mercado. Eu tomei a liberdade, Gisele, de olhar um pouquinho o seu site, olhar um pouco as suas mídias sociais, ver um pouquinho da forma que você está trocando para o seu cliente, né? Porque você tem 2 tipos de clientes, você concorda comigo? Ela não sei, talvez ela não entenda o que você está falando. Então, você tem o seu cliente que é a criança, a quem você dá a educação de fato, e os pais, né, que são aqueles seus clientes indiretos, que você também tem que agradar. E a forma que vocês se posicionam, a gente tem percebido que tem sido muito voltada somente para as crianças e as atividades em si, e não para o que o pai pensa, né? Você concorda comigo em relação a isso? Não sei, não estou acompanhando muito bem a forma que a gente tem feito marketing nessas páginas, não é comigo, de fato. Então, aí a gente começa a entrar numa implicação. Então, Gisele, nesse estudo a gente também consegue perceber e identificar tanto pesquisas qualitativas quanto quantitativas, que muitas vezes essas escolas estão perdendo muito clientes por não saber como se posicionar,
por não ter um marketing digital bem definido, entendeu? E a partir do momento que você está num ambiente onde tem diversas escolas, tanto as escolas grandes quanto as escolas de bairro, com propostas diferentes e ao mesmo tempo muita coisa em concomitante, o seu diferencial tem que ser exposto nas mídias. E eu acredito, tomando toda a liberdade possível dessa ligação, que você esteja pecando bastante nisso. Já parou para pensar? Tá, e se ela te der abertura, você vai falar, então, esse estudo que a gente tem feito tem proposto soluções quanto a isso, e eu queria saber se você estaria disposta a me receber 5 minutinhos pra gente terminar essa conversa, eu não te alugar muito hoje, só pra gente ver como é que fica. Aí, provavelmente, ela vai... No caso, né, que aconteceu mesmo, ela deixou eu ir lá, assim. Acabou que eu não fui, enfim. Mas muito porque eu não senti que o cliente que ela tinha muito tempo, aí ficou de remarcar, não liguei e tal. Pá, outras coisas. Mas vocês entenderam mais ou menos como seria essa ligação? Eu acho que assim, falei um pouquinho dos princípios. Quanto mais os princípios da persuasão estiverem intrínsecos, não algo gravado, quais são os princípios, mas quando estiverem intrínsecos na forma que você negocia, na forma que você fala, na sua forma de fato de vender, é muito mais fácil se persuadir. Então não só entenda o que eu tô falando, coloquem isso de forma intuitiva nas ações de vocês quando vocês vão ligar, por exemplo. Mais ou menos isso. Tentem usar tudo isso para fazer as ligações de vocês. Vou falar um pouquinho do pitch, por exemplo, da barbearia lá que a gente fechou o projeto, até joguei no grupo do conselho, mas não foi nada absurdo, mas que também, dependendo da forma que você dialoga com o cliente, pode trazer ótimos e ótimos frutos. Beleza, como foi esse pitch, né? Fui lá, sábado de manhã, fui cortar meu cabelo. Ali na barbearia Recanto do Guerreiro, na Tijuca, que hoje está fazendo um projeto com a Aira. E aí eu identifiquei algumas coisas, né? Antes eu tinha pesquisado como é que era a barbearia, tentado ver preço no Facebook, e não encontrei nada, né? As campanhas aconteciam de hora em hora e tal, identidade visual meio ruim e tal. E eu, cara, esse cara pode precisar de ajuda. E eu cortei na primeira vez, primeiro eu conheci as pessoas, fiz meio que o cliente oculto mesmo, mas eu tava sendo um cliente de fato. Eu cortei meu cabelo, conheci o dono, conheci o barbeiro lá principal, e a gente foi trocando uma ideia, eles foram começando a ficar mais confortáveis comigo. Na segunda ou na terceira vez, eu comecei a falar um pouco sobre marketing digital e o que eu fazia nos papos, entendeu? E aí teve uma hora que eu falei assim, Vitor, que é o dono de lá, o gerente da loja de lá, na verdade ele é o sócio. Vitor, assim, sempre pensando na linguagem do cliente, Vitor, acho que você tá dando muito mole nas suas mídias sociais, cara. Você já parou pra pensar nisso? Foi aquela parada do choque que eu falei pra vocês. Aí ele tava lá, eu lembro exatamente disso, dessa cena. Eu olhei pelo espelho, ele arregalou o olho e olhou assim, por quê? E eu comecei a explicar, comecei a falar um pouquinho da área. Então, cara, eu tava vendo aqui, vocês estão vendo que a maioria das barbearias estão com uma pegada muito de barbershop, tem várias aqui, e a campanha de vocês é única e exclusivamente usando uma mídia só, sabe? O Facebook vocês quase não usam, o Instagram, que é o que vocês mais usam, mas mesmo assim, se você for olhar pro processo de compra, né, o caminho da compra até o cliente, é journey to purchase, sei lá como é que fala, se você for olhar isso, não é pelo Instagram que o cliente costuma consumir, geralmente é pelo site ou entrar em contato pelo Facebook. E eu acho que vocês estão pecando muito nisso. Ele me ouviu, começou a falar dos problemas que ele estava tendo, aí eu joguei um spin selling, porque ele falou que ele tava só com uma mulher que fazia um freelancer no marketing e tal. Eu falei, cara, se você tem uma pessoa que não tá ali exclusivo pra estruturar tudo contigo, tá pra fazer um freelancer e tal, aquilo ali nunca vai ser sua prioridade. Se aquilo não é sua prioridade, se posicionar no meio da Tijuca, onde você tem outras milhares de barbearias crescendo por aí, pode ser um tiro no pé, cara, se você não se posicionar. Você acabou de abrir, sabe? Você tem que fazer o negócio ser rentável, você precisa ser conhecido aqui dentro da Tijuca, entendeu? E eu passei o número para a equipe de comercial, a gente fechou o projeto. Só para vocês terem essa noção e tal. Não é nada muito absurdo, mas entendam todas as técnicas que eu coloquei aqui para vocês, que com certeza, vocês vão tirar um pouquinho melhor as ligações de vocês. Beleza? Galera, vocês vão bater um bolão fazendo as metáforazinhas aí. Eu tenho certeza. O desafio tá aí para isso. Queria agradecer. Agora eu vou olhar aqui pra vocês, peraí.
Então, galera, eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho mais, algumas técnicas diferentes, que vocês não tenham se atentado nas ligações de vocês. Não é uma receita de bolo, não reinventei a roda. Só tentei trazer aqui um mindset diferente para que a gente consiga fazer diferente nas nossas ligações, beleza? Cara, a gente não tá ali para vender projeto de consultoria, entendam isso. A gente tá ali para propor soluções. Eu tenho certeza que as EJs vão bater um bolão com esse desafio de seleção, entendeu? Enfim, galera, um grande abraço, obrigado Tosto, obrigado Rio Júnior por essa oportunidade e grande abraço. Qualquer coisa podem me procurar, beleza? Beijo!